Eu me chamo Elisana, meu grupo é composto pela Nayane e pela Thalia, e eu irei falar da NR23, que é a proteção contra incêndios. A proteção contra incêndio é uma das normas regulamentadoras que disciplina sobre as regras complementares de segurança e saúde no trabalho, prevista no artigo 200 da CLT. O referido artigo, especialmente no inciso 4, dispõe sobre a proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construções de paredes contra fogos, diques e outros anteparos, assim como a garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização. Disposições gerais. Todas as empresas deverão possuir a proteção contra incêndio. No caso, todas as empresas ou estabelecimentos têm que ter um extintor de incêndio ou chuveiros automáticos, As saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio. Essas saídas têm que ser amplas, não pode ser pequenas, e a porta também não pode se abrir para o lado de dentro. Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início. No caso, dependendo do tamanho do estabelecimento, não pode haver apenas um, porque será insuficiente para combater aquele fogo ali. As pessoas adestradas no uso correto desse equipamento, no caso a pessoa, o proprietário, o trabalhador, ele tem que ter ciência de como usar um extintor de incêndio, no caso direcionar o bocal, no foco do incêndio e disparar o gatilho. Saídas de emergências. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente, dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20 m. O sentido de abertura da porta não poderá ser para o interior do local de trabalho. Onde não for possível o acesso imediato, as saídas deverão existir em caráter permanente e completamente desobstruídos circulações interna ou corredores de acesso contínuos e seguros, com largura mínima de 1,20 m. Esses locais de trabalho, quando não for possível atingir diretamente as portas de saídas, deverão existir em caráter permanente vias de passagem ou corredores com largura de 1,20 m, sempre rigorosamente desobstruídos. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. E as saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha que percorrer a distância maior que 15 metros. Nos riscos grandes são 30 metros, nas de risco médio e pequeno. E essas distâncias poderão ser modificadas mais ou menos a critério da autoridade competente em segurança do trabalho, se houver instalações de chuveiro automático e segundo a natureza de risco. As saídas e as vias de circulação não devem comportar as escadas nem degraus. As passagens serão iluminadas e os pisos de níveis diferentes deverão ter rampas que os contornem suavemente, e neste caso deverá ser colocado um aviso no início da rampa e no sentido da escada. As escadas em espiral de mãos ou externas de madeira não serão consideradas parte de uma saída. As condições de passagem. As portas de saída, elas devem ser de batentes ou portas corrediças horizontais, a critério da autoridade competente em segurança do trabalho. E as portas verticais, as de enrolar e as giratórias, não serão permitidas em comunicações internas.
E todas as portas de batentes, tanto as de saída como as comunicações internas, devem abrir no sentido da saída, situar-se, né, de tal modo que, ao se abrirem, não impeçam as vias de passagem. E as portas que conduzem às escadas devem ser dispostas de madeira e não diminuírem a largura efetiva dessa escada. As portas de saídas devem ser dispostas de madeira a serem visíveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstáculo, mesmo ocasional, que atravesse, né, atrave o seu acesso ou a sua vida. Nenhuma porta de entrada ou saída ou de emergência de um estabelecimento ou local de trabalho deverá ser fechada à chave, aferrolhada ou presa durante as horas de trabalho. As escadas. Todas as escadas, plataformas e patamares deverão ser feitos com materiais incombustíveis e resistentes ao fogo. E os acessórios, os postos de monta-cargas respectivos nas condições de 2 pavimentos, eles devem ser inteiramente de material resistente ao fogo. E os portas corta-fogo, as caixas de escada deverão ser providos de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser aberta facilmente pelos dois lados. E no combate ao fogo, tão cedo que o fogo se manifeste, cabe acionar ao sistema de alarme, chamar imediatamente o corpo de bombeiro, desligar as máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação de desligamento não envolve riscos adicionais, atacá-lo o mais rapidamente possível, pelos meios adequados. E as máquinas e aparelhos elétricos que não devam ser desligados, em que seja grande o risco de incêndio, os requisitos especiais de construção, tais como a porta, né, e paredes de porta-fogo ou diques ao redor de reservatórios elevados de inflamáveis. Aqui é a classe de fogo. Será adotada, para efeito de facilidade na aplicação das presentes exposições, a seguinte classificação de fogo: a classe A, que são materiais de fácil combustão, com propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos como tecido, madeira, papel, fibra e etc. E a classe B, que são considerados inflamáveis, né, os produtos que queimam somente em sua superfície, não deixando os resíduos. São exemplo disso o óleo, a graxa, os vernizes, as tintas, a gasolina e entre outros. E o C, quando ocorre em equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fio e etc., né? A classe D são elementos pirofóricos, como magnésio, zircônio e titânio. Aqui a extinção por meio de água. Nos estabelecimentos industriais de 50 ou mais empregados, deve haver um aprisionamento, né, conveniente de água sob pressão, a fim de, a qualquer tempo, extinguir os começos de fogo, né, de fogo da classe A. Os pontos de captação de água deverão ser facilmente acessíveis e situados ou protegidos de maneira a não poderem ser danificados. Os pontos de captação de água e os encanamentos de alimentação deverão ser experimentados frequentemente, a fim de evitar acúmulo de resíduos. Nos fogos, né, de classe B, a água nunca deve ser empregada. No caso, ela não deve ser empregada nos fogos de classe C, nos fogos de classe D. E os tipos de extintores portáteis. O extintor tipo espuma. Esse extintor tipo espuma ele será utilizado no fogo, né, de classe A e B. E o extintor de dióxido de carbono ele será usado preferencialmente nos fogos de classe B e C.
embora possa ser usado também nos fogos de classe A, em seu início apenas. E o extintor tipo químico seco usa-se nos fogos de classe B e C. As unidades de tipo maior de 60 a 150 kg deverão ser montadas sobre rodas, né? E os incêndios de classe D será usado um extintor de tipo químico seco, porém o pó químico será especial para cada material. E o extintor de água pressurizada ou água gás, ele deve ser usado em fogos classe A, com capacidade variável entre 10 e 18 litros. A localização e sinalização dos extintores. Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil acesso, né, de fácil visualização e onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear esse acesso. Os locais, né, destinados aos extintores devem ser assinalados por um veículo vermelho, né, por um círculo vermelho, ou seja, ou por uma seta larga, vermelha, né, e com bordas amarelas. Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma alguma. Essa área deverá ser no mínimo de 1 metro. Os extintores não deverão ter sua parte superior mais que 1,60 m, né, acima do piso, e os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de 60 e nem a mais que 1,50 m acima do piso. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas. Os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o livre acesso, né, a qualquer ponto de fábrica, e os extintores não poderão ser encobertos por pilhas de materiais. E o sistema de alarme. Nos estabelecimentos de risco elevado ou médio, né, deverá haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. Cada pavimento do estabelecimento deverá ser provido de um número suficiente de pontos capazes de pôr em ação o sistema de alarme adotado. E as campainhas e sirenes de alarme deverão emitir um som distinto, em tonalidade alta, de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. Os botões de acionamento ele deve ser colocado em um lugar visível e no interior de caixas lacradas, né, com a tampa de vidro ou plástico e facilmente quebrável. Esta caixa ela deverá conter a inscrição "quebrar em caso de emergência". Muito obrigada, né? Essas são as referências de onde foi tirado o nosso pequeno resumo aí. Muito obrigada a todos e agradeço pela atenção de todas.